A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser entrar no site gdms.cloud. Okay? Vai clicar lá para adicionar uma nova conta e aqui você preenche os dados para você ter acesso ao cloud. A dúvida muito frequente que o pessoal tem, no caso, a utilização aqui, sempre utilizar o internacional, certo? Que é onde já se aplica a América Latina. Tipo de utilizador. Empresarial, se você for uma empresa. Revendedor, se você for só o revendedor, vai só repassar o serviço. Integrador, se você vai instalar e repassar para o cliente, né? Fornecedor de serviço, se você vai prestar o serviço para lá e vai continuar conectado na sua conta, ou se você vai utilizar o equipamento como cliente final, ok? Não interfere muito nas aplicações, então nós vamos liberar mais para o cliente saber como você está utilizando a conta. E aqui em verificação de dispositivo, você vai botar o MAC, único do equipamento, e a palavra passe que vem junto dele, certo? Aqui tem que ser um equipamento novo, ou pelo menos que não esteja cadastrado em nenhum cloud, para fazer a validação. Feito isso, você vai salvar para eles, né, as informações, e eles vão retornar no seu e-mail que você cadastrar aqui, com um link para você botar, aceitar, né, os termos e fazer a introdução da senha. Feito isso, você vai ter o primeiro acesso, certo? Esse aqui é o cloud no momento, como está. Sempre tem atualizações no cloud, aí às vezes muda um pouco o layout e as informações que é mostrado aqui, né, sempre sendo implementado mais funções. A gente vai sempre utilizar no mundo, ok? Essa aqui é só para quem é da Europa, no nosso caso a gente vai utilizar o padrão, os servidores do mundo, ok? A Grandstream ela já unificou as plataformas cloud, né? Então no caso o GWN, que é a linha de network, ela está junto com a GDMS, que é a linha de telefonia. Então você consegue com a mesma conta também gerenciar os telefones. Mas nosso foco hoje vai ser em network. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a utilização de um site para separar os clientes, certo? Aqui eu posso ter ilimitados sites. Cada site seria como se fosse um cliente de atendimento. Se eu for uma empresa, né, no caso eu utilizaria só um, mas se você é prestador de serviço ou se você vai prestar serviço para outras pessoas, você tem vários serviços, várias redes separadas, certo? Cada rede dessa aqui é uma configuração diferente, são equipamentos diferentes, são dispositivos lá que está sendo salvo os relatórios de forma separada uma da outra. Então, com as redes separadas, eu consigo, um exemplo, né? Eu fiz a instalação da casa de um cliente e eu configurei tudo essa rede, depois o cliente, ele pediu para ter acesso para ele só ele ter acesso e eu não mais gerenciar. Você consegue passar essa rede por completo para o cliente, né? Aí você não vai ter mais acesso, somente o cliente tem acesso. Da mesma forma, ao contrário também. O cliente prestou, a instalação foi de outro técnico e você está indo lá só prestar o suporte. O cliente pode compartilhar com você o acesso e você vai ter acesso somente para poder fazer o gerenciamento dessa rede. Depois ele pode, se ele achar necessário, ele pode fechar o seu acesso, né? E ele continuar controlando a rede. Ou vocês compartilhar o gerenciamento dessa rede Wi-Fi. Primeira coisa, né? Criamos a rede. Vamos entrar aqui na minha rede default, certo? Que a rede já é criada por padrão. Mas você pode fazer quantas vezes você quiser e também não existe limite de dispositivo em cada rede, então é ilimitado o cloud. Vou clicar aqui em dispositivo e aqui a gente vai adicionar o dispositivo. No momento aqui eu estou utilizando um AP Wi-Fi 7, certo? Aqui seria interessante para você saber, você dá um nome, esse nome pode ser qualquer nome, não é obrigatório, mas facilita na hora de você consultar para saber aonde está e quem pertence, né? Um Wi-Fi 7 corredor, certo? Aqui eu vou adicionar o MAC do equipamento. O MAC está na etiqueta, vem uma etiqueta solta dentro da caixa e também tem uma etiqueta presa no produto, ok? Então quem faz evento e trabalha com os equipamentos expostos, se você quiser também aumentar a segurança, você pode arrancar essa etiqueta do produto, que aí caso alguém leve, a pessoa não vai ter acesso nem à senha padrão, nem ao MAC do equipamento. O MAC a pessoa consegue até pegar, tá fazendo snap, é uma coisa mais avançada, mas dificulta bastante, mas a senha ele não vai saber, porque não tem mais na etiqueta. Então, se ele resetar, vai ficar com a senha padrão e ele não sabe qual é. E ele não consegue adicionar no cloud porque ele não tem a senha nem tem o MAC. Fora que se tiver no seu cloud, só uma pessoa pode adicionar. Então, já está no seu cloud, ninguém mais consegue adicionar, né? Agora, cuidado com essa etiqueta porque você também não pode perder. Se você perder a etiqueta, também você não vai conseguir pegar mais a senha do equipamento, né? Dificulta bastante o acesso. Vou aqui pegar o MAC do equipamento. Adicionar o MAC. 74 D7 97 18 94 e a senha única dele. Essa senha é tanto para acessar o web como o Wi-Fi que ele cria, padrão,
como também para adicionar dispositivo. Aqui eu tenho uma separação de grupos. No momento eu não criei nenhum grupo, mas o que seriam esses grupos? Entenda, por exemplo, que aqui na Super Nordeste eu tenho os APs espalhados e eu posso separar em subgrupos. Eu tenho lá o setor de vendas, eu tenho um setor financeiro, eu tenho uma parte do estacionamento, eu tenho uma parte do estoque. Eu posso separar em grupos, que aí eu posso aplicar Wi-Fi somente para um grupo específico. Por exemplo, eu tenho 2 AP lá na sala de vendas, 2 no financeiro, 4 no estoque. E eu quero aplicar um Wi-Fi para todos, eu seleciono só todos e já vai o Wi-Fi. Eu quero aplicar um Wi-Fi e vai ficar só no salão de vendas. Em vez de eu selecionar os 2 AP, eu posso selecionar somente o grupo que está aqui, que é o salão de vendas. Já aplica automaticamente a esses 2. Então aí facilita na hora de aplicação e organização, os grupos. E aqui embaixo uma observação, que é só para você ter uma observação a mais sobre o equipamento que está sendo instalado, ok? Feito isso, a gente adicionou o equipamento. Ele já aparece aqui que é um equipamento Wi-Fi 7, qual é o modelo, o MAC do equipamento para referência, o nome que a gente adicionou e aqui no caso ele já está online. O equipamento, assim que você liga, né, ele vai ter a luz verde, certo? Começa com a luz verde. Depois que ele startou todo o sistema, que o sistema já ele é cifrado, então já evita que consiga ser invadido o firmware base dele. Depois de ele iniciar todo o sistema e validar, ele vai piscar, ele vai acender roxo. Roxo fixo quer dizer que ele está sem gerência. Ele não está configurado, ele está zerado de fábrica. Se ele piscar roxo, então quer dizer que ele está adotado, configurado, mas perdeu comunicação com o cloud. E se ele tiver azul, quer dizer que ele está configurado e conectado ao cloud, certo? Ou configurado local, né, que aí não tem acesso ao cloud, é somente local, mas está configurado, aí ele fica azul. Se toda alteração que eu faço aqui no AP e mando, ou no cloud, e mando para o AP, ele vai piscar azul. Depois que ele parar de piscar e ficar azul fixo, quer dizer que ele já pegou todas as alterações que eu fiz, né? Ele já alterou, por exemplo, eu mudei o Wi-Fi, a senha, criou uma nova Wi-Fi, ele vai piscar, então no caso ele vai desligar o Wi-Fi, vai fazer as alterações lá, salvar as informações. Quando ele terminar tudo, ele vai ficar azul fixo, quer dizer que ele terminou o processo, o Wi-Fi já está funcionando novamente. Ok? Então isso também, os LEDs dele também ajudam a identificar os problemas ou ações que ele está fazendo, né? Outro caso também, o LED amarelo, quer dizer que o AP está em mesh, certo? Que ele está o primeiro AP sem fio e ele está no segundo. Então esse AP aqui ele está ligado, mas não tem conexão pelo cabo, ele está sem fio no primeiro. Então ele vai acender o LED amarelo, para informar que ele está em mesh. E o último caso é o LED vermelho, que é informando que ele resetou. Ele apagou todas as configurações. Então aqui no AP, aqui no cloud eu consigo fazer várias funções no AP. Consigo mandar reiniciar, que ele vai só apagar, verde e depois ficar azul. Né? Eu consigo configurar, entrar nas configurações dele. Mover, esse mover seria que eu movimentar de uma rede, de um site, né, de uma rede para outra rede. Um exemplo básico disso, que eu utilizaria, seria, por exemplo, eu tenho um AP lá na lanchonete, e essa lanchonete aumentou o tamanho e o AP que está lá é um AP simples e não vai suportar. Eu posso fazer o quê? Então, eu vou pegar o AP que está lá, mandei o técnico fazer a mudança, já adiciono aqui o equipamento, né, o novo, e o antigo eu movimento para uma rede, para outro local onde eu quero que ele faça a substituição. Então, o AP novo eu adiciono aqui e esse outro movimento para outra farmácia onde eu vou também prestar o serviço. Então, ele já vai movimentar para outra rede e lá ele já vai pegar as outras configurações. Aí, quando o técnico ligar os equipamentos, já vai mudar as configurações. Em nenhum momento você precisa acessar o equipamento direto, usar Access Point para poder você fazer essas mudanças. Tudo é feito pelo cloud e quando o AP estiver online, ele já vai pegar as informações. Então não precisa ficar acessando no local, tudo você faz remoto. Configuração de push, para enviar informações. Existe também a modalidade que você pode desabilitar a sincronização automática. Então aqui seria para você enviar as configurações, um exemplo, né? Eu tenho um hotel, tem vários equipamentos e eu não posso ficar derrubando o Wi-Fi toda vez que eu vou fazer mudanças. Né? Apliquei um Wi-Fi, apliquei uma VLAN, apliquei não sei o que, não vai ficar caindo. Eu posso evitar de enviar as informações, pode só sincronizar quando eu mandar e clicar. Então eu posso fazer todas as informações no cloud, depois eu clico aqui para enviar as informações e aí o AP cai e volta somente uma vez. Redefinir, que seria fazer apagar todas as configurações de fábrica e subir novamente. Você consegue fazer isso remotamente. Né? Quem trabalha com informática sabe que às vezes um hard reset, né, ajuda no funcionamento. Você consegue fazer isso remoto. Já que o AP ele vai apagar todas as configurações, procurar o cloud, subir no cloud novamente e baixar as novas configurações. Aí já vai subscrever tudo do zero. E excluir da sua conta. Tudo você consegue fazer isso pelo cloud de gerenciamento. Certo? Aqui você vai ter a questão do gerenciamento dos grupos, né, dos APs e dos switches e dos roteadores. E aqui para exportar uma lista de todos os seus dispositivos. Certo? Feito isso aqui, ele já está funcionando com o Wi-Fi padrão que é criado. Certo?
O Wi-Fi padrão é criado aqui em configurações, né? Aqui dentro do Wi-Fi, ele já criou um Wi-Fi padrão, GWM. Aqui no caso eu já tenho duas redes que eu criei aqui na demonstração. Eu tenho uma rede local, sem VLAN, e eu tenho uma rede de evento, que é a rede 100, que vai rodar na VLAN 100. Essas duas redes já não têm interligação entre si, certo? Eu vou estar excluindo elas aqui para a gente configurar do zero. Isso é mais interessante, né? Então aqui no caso a AP agora acabou de piscar azul, então quer dizer que ele está apagando os equipamentos. Quando ele ficar com azul fixo, ele já vai ficar sem nenhum Wi-Fi disponível. Vai clicar aqui em Wi-Fi, em adicionar, e aqui a gente vai criar a rede Wi-Fi. Vamos botar aqui, rede principal. Essa aqui é o Wi-Fi, o SSID que vai aparecer, certo? Aqui é o botão para ativar, certo? Desativar e ativar. Aqui é o nome do SSID. Aqui como ele vai trabalhar, se vai ser bridge ou se ele cria um NAT. O AP ele consegue criar uma rede NAT, só que isso compromete o desempenho do equipamento. Mas onde é que você poderia utilizar? Aí eu tenho um ONT, né, do provedor. O provedor não vai criar VLAN, né, porque a ONT é mais simples, então ela não consegue fazer VLAN. Mas eu quero separar a rede convidada da rede principal. Então você pode criar a rede secundária como NAT, só que ela vai ser bem mais limitada, vai para menos conexões, todo o tráfego vai passar pelo AP e vai usar somente um AP da rede local, né, um IP da rede local, então existem certas limitações, mas em residência, em pequenos lanchonetes, onde o fluxo não é tão grande, dá para se utilizar essa função. Okay? Agora em eventos ou então em empresas já não aconselho a utilização. Aqui se vai ser modo bridge, né, se vai ter uma VLAN associada. No meu caso aqui, por exemplo, não vai ter VLAN, então o equipamento é sem VLAN. Então, do jeito a rede padrão sem VLAN vai passar para Wi-Fi. Aqui você vai ter portal cativo, eu não vou habilitar. Qual as bandas que eu vou trabalhar com todas, certo? Equipamentos que não tiver Wi-Fi 6, por exemplo, mesmo que você marque todas, ele não vai funcionar, claro que não existe. Não tem um equipamento físico lá, mas também não atrapalha se você marcar as três opções, ele vai aplicar só para quem tem. Quem não tem, vai ficar como se tivesse só duas, ok? Aqui em segurança de acesso, você vai botar a senha. Se você quer botar aberto, ou então se você quer botar uma senha personalizada, ou PSK também, para quem sabe a introdução do PSK, que aí o cara pode unificar as redes Wi-Fi e dividir em VLANs. Aqui, por exemplo, está a senha, vou botar senha simples, que é a senha de conexão, para se conectar no Wi-Fi. E aqui embaixo, qual é a criptografia. Lembrando que se for utilizar o Wi-Fi 6, já tem que utilizar para dar PA3, né? Desculpa, Wi-Fi 7. Então, no caso aqui, eu utilizo o Wi-Fi 7, eu posso, no máximo, mesclar com o Wi-Fi 2. O Wi-Fi 1, da PA1, não roda no Wi-Fi no 6 GHz, né? No Wi-Fi 7. Somente no 6 para trás, da PA1 e 2. No 7 para cima, somente da PA2 e 3, certo? Então, ou eu boto somente da PA3, só que vai ter equipamentos que não vai subir, né, que é o avanço da tecnologia, ou eu posso deixar da PA2 e 3 para poder ter mais conexões. Se eu deixar só da PA3, eu teria uma navegação muito mais rápida, só que por essa ação, alguns equipamentos não iam se conectar. No momento, né, não dá para a gente eliminar o da PA2 ainda, mas aí será um futuro bem próximo para a gente fazer essa eliminação. Aqui, se a gente quiser ativar o rádios, para estar fazendo a tabela de MAC, é o controle por MAC e controle de acesso. Aqui embaixo, se a gente vai querer fazer o filtro, né, se vai ser lista branca ou lista negra. E aqui a gente consegue isolar os clientes. Existem 4 tipos de isolamento, certo? Que é rádio, onde o cliente consegue se conectar na internet e pingar o rádio. E o gateway. Internet, onde ele só tem acesso à internet, não tem acesso a nenhum IP dentro da rede. Gateway, que é onde ele vai ter acesso ao roteador e à internet somente, não tem acesso a IP, a ninguém dentro da rede. Ou ao MAC personalizado. Por exemplo, eu posso ter um servidor e eu quero que o cliente tenha acesso somente a esse servidor e à internet. Então ele fica bloqueado somente a isso. Aqui geralmente em evento a gente bota a internet, que todo mundo se isola. Isso é bom que elimina o broadcast e evita também que um vírus de rede prolifere dentro da rede e causa um problema no Wi-Fi. Né? Política de tempo, se você quiser adicionar. Aqui você vai dizer quanto tempo o cliente vai ficar conectado. Aqui em largura de banda, quanto que vai passar. A gente pode controlar por cliente e por SSID. Então eu posso dizer que esse SSID aqui no máximo vai ter 100 megas. Então todos os clientes conectados nele vão dividir 100 megas. Ou eu posso dizer que quem se conectar nesse Wi-Fi vai ter 5 megas. Um exemplo, em eventos, 5 megas é mais que necessário, né? 5, 10 megas. Então você pode limitar que cada cliente conectado tenha 10 megas só.
Então, mesmo que ele faça um monte de fazer speed test lá, ou então abrir o YouTube, abrir as coisas, só vai consumir 10 MB, vai deixar a banda para os outros utilizarem. Calendário, que aqui você vai dizer quando que o Wi-Fi vai funcionar. Por exemplo, eu posso deixar que o Wi-Fi só funcione em horário comercial de segunda a sexta, final de semana ele não aparece. Aí eu consigo criar um calendário aqui, certo? Mesma coisa, utilização do sistema, quem vai se conectar. E aqui embaixo a questão que eu falei, a questão de eu estar utilizando de grupos ou dispositivo. Né? Aqui eu consigo, por exemplo, separar por grupos. Se tivesse os outros grupos separados, eu conseguiria selecionar somente o grupo. Né? E aqui eu dizer qual é o grupo. Por exemplo, esse Wi-Fi eu quero que rode só no grupo de vendas, estaria aqui o grupo de vendas com os apps que pertencem a ele, e eu aplicaria esse Wi-Fi somente a eles. Como eu só tenho um aqui, eu vou aplicar somente a ele. Okay? Aqui em avançado, vai ser algumas coisas a mais sobre o Wi-Fi. Por padrão, não precisa estar mudando nada aqui. Certo? E vamos salvar. Aqui ele já vai criar a rede Wi-Fi. Novamente o equipamento vai piscar azul. E depois de um tempo ele fica azul fixo, dizendo que já deu certo a configuração. Certo? Aqui embaixo vai estar a configuração global de rádio. Aqui se eu quero forçar a galera a jogar por 5 GHz para ter prioridade. Certo? Aqui eu consigo dizer quais os canais que eu vou trabalhar, né? Qual a banda, os canais, qual a potência, as informações. Aqui eu consigo, por exemplo, controlar que o pessoal com sinal muito alto não fique conectado no Wi-Fi, faça a migração para o outro AP. Isso aqui é onde faz o roaming funcionar. Aí aqui eu consigo fazer separado por cada um modelo. Né? Por exemplo, eu posso deixar o 2.4, que é um Wi-Fi, bem dizer, para conexão mais simples, com sinal mais 70, onde eu quero a conexão melhor, eu diminuo mais ainda no caso eu aumento o valor, né, que é negativo, então eu aumento mais o valor aqui para deixar com sinal melhor. Então, se a pessoa está perto do AP, ele vai ter 6 GHz. Se a pessoa está se afastando, vai para o 5 e depois vai para o 2.4. Isso se a pessoa não tiver um outro AP para poder migrar. Porque se a pessoa estiver aqui no 5, ele vai sair, se tiver outro AP para ele conectar com um sinal maior do que menos 65, ele vai para esse novo AP. E você consegue fazer o roaming, ok? Aqui embaixo tem malha, que é o mesh, né? Em mesh aqui, você consegue ativar a função de mesh. Por padrão vem desativado, certo? A função mesh, porque o que é o mesh? O mesh, ele é a questão de você ter um equipamento e os outros estar sem fio conectado nele. Então você cria uma rede no qual você não precisa cabear nenhum, somente o principal, certo? O gerenciamento centralizado é outra função, a função de roam de mudar é outra função, o mesh seria isso. Então quando você tem um equipamento mesh, você consegue replicar o sinal sem fio com o gerenciamento do primeiro. Por padrão aqui na Grandstream vem desativado porque essa função ela prejudica o Wi-Fi do primeiro. Porque entenda que todo mundo que está conectado aqui tem uma conexão sem fio que vai para esse, para depois ir para a internet. Então, quanto mais gente conectada nesse, mais vai estar no primeiro. E se você tiver mais outro salto, vai ter 3 saltos de conexão. Então, esse daqui já jogar todo mundo para cá, vai chamar mais gente para conectar nesse, que está nesse Wi-Fi com mais gente nele. Então, você vai ter mais tráfego sendo repetido. Né? Então, por padrão, é para ser cabeado todos os AP. Aí você tem todo o máximo de desempenho. Que aí cada um vai gerenciar realmente só os seus clientes. Então, por padrão, por isso que por padrão vem desativado. Mas, se você precisar utilizar, você pode vir aqui e ativar essa função. Certo? Então, o AP... E lembrando, né? Para funcionar, primeira vez ele vai ter que estar cabeado para poder receber a informação que ele tem que trabalhar com o mesh ativado. Depois você pode tirar o AP do cabo de rede do switch, deixar ligado só ele, que ele vai se conectar sem fio. Né? E vai ficar com aquela luzinha amarela. Okay? Mas por padrão, não se utiliza. Feito isso, já está configurada e otimizada a rede Wi-Fi. Certo? Eu quero criar uma nova rede. Lembrando também que as configurações aqui são globais. Certo? Onde eu aplico para todos os dispositivos que estão nesse site. Se eu tiver 4 AP aqui, essas configurações globais se aplicam aos 4 AP. Se por acaso eu quiser trabalhar com somente um, eu vou ter que vir aqui em dispositivo, aqui em ações, em configurações, né? Entrar em configurações e aí aqui eu consigo ter as mesmas funções lá, só que de forma individual. Né? Por padrão ele vem aqui usar as configurações de rádio, né? Que é a configuração global de rádio. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e dizer, esse AP aqui ele só vai trabalhar no canal 1. Então, mesmo que lá está marcado 3 canais, esse aqui sempre vai ficar no 1. Aí você também pode, se você tiver um mapeamento, planejamento local, você pode vir separar realmente o canal de cada um certinho. Canal, potência, controle de RSI, para poder fazer o trabalho fino. Vamos dizer que no geral seria mais ou menos você chegar e já resolver o problema. Né? Aqui, quando você entra dentro do dispositivo, né, tem aqui a opção de você estar desativando o push automático, né, envio de informação automática. Que aí, se você desmarcar aqui, ele vai ficar marcado aqui no dispositivo com a setinha. Aí você vai ter que toda alteração vir aqui mais e enviar a informação.
certo? Dessa forma que está aqui, toda vez que você salva a informação, já vai automaticamente para o AP. Você consegue fazer um teste de velocidade. No AP mesmo, onde ele está conectado, você consegue fazer um teste de velocidade para saber se o AP tem uma conexão boa com a internet. Certo? Lembrando que você não pode levar muito em consideração o valor que está aqui, porque é um servidor em São Paulo e é somente um servidor ainda para todo o Brasil. Certo? Então, não tem aquela otimização de internet. Você pode ter 1 GB de internet que ele vai passar um valor menor. Certo? Mas serve como referência para você saber se tem banda livre, se tem navegação com a internet, então dá para dar uma boa referência. E isso é individual do AP, é como o AP conectado à internet. Aqui no localizar dispositivo, quando você clica, o AP vai ficar piscando por 2 minutos. Aí você consegue identificar qual é o AP. Vamos dar exemplo que você botou os nomes, não botou o nome do equipamento, está lá só o MAC. Você quer saber qual é ele, você pode vir aqui, aí ele vai começar a piscar durante 2 minutos. Aí você vai saber que você está configurando aquele equipamento específico. Certo? Depois de 2 minutos ele para de piscar e fica azulzinho normal. Vamos continuar. Aqui em clientes, certo? Eu consigo ver todo mundo que está conectado na rede Wi-Fi. Então, se eu tenho uma pessoa se conectou no Wi-Fi lá, já vai aparecer aqui o nome do cliente. Deixa eu entrar aqui, por exemplo, na Super Nordeste. Vai ser mais prático. Aqui eu consigo ver o equipamento está conectado, a conexão que ele está, com a rede, com o Wi-Fi que ele está conectado, o IP que ele pegou, total de consumo e aonde que ele está. No equipamento. Eu consigo ter um mini relatóriozinho de consumo dele, informações sobre o equipamento. Aqui, por exemplo, é o roaming, né? Ele saiu de uma sala e vai caminhando para outra. Isso aqui, quando a pessoa sai, vai trocando de AP. E aqui, se eu quiser, por exemplo, trocar o nome do equipamento para eu ver, bloquear o cliente para ele não se conectar mais, controlar, limitar a velocidade dele, ou, se tivesse o roteador instalado, né? Eu poderia também forçar ele a sempre pegar o mesmo IP. Certo? Então, ele aí ficar com IP fixo, né? E por último, uma função também que eu posso bloquear para ele se conectar somente no AP. Mesmo que ele, vamos dar um exemplo, eu posso ter uma impressora que a impressora está entre 2 AP. E a impressora fica caindo porque ela fica saindo de um AP para outro. E a impressora não tem otimização para o Wi-Fi. Então essa queda é demorada. Aí você pode fazer o quê? Essa impressora sempre se conectar no AP. E ela nunca mais, ela não sai desse AP. Então os outros AP não aceitam ela e ela fica sempre conectada num. Então isso evita que ela fique caindo. Aí você pode amarrar esse cliente, né, ou a impressora no caso, de referência, a esse AP, para não fazer essa mudança. Certo? Aqui em convidado, seria já os clientes que estão conectados no portal cativo. Quando você cria o portal cativo, que vai ser um outro vídeo que a gente vai fazer ainda, de como configurar o portal cativo, certo? Ele vai mostrar aqui as informações. Aí lá no portal cativo tem a opção do formulário, da pessoa escrever as suas informações. Então, aqui ele vai mostrar somente quem está online. Se a pessoa não está online, né, se cadastrou e está navegando no Wi-Fi, ele vai aparecer aqui. Quem já saiu do Wi-Fi, o AP vai ficar aqui nos exportar, né, que no caso é o relatório antigo. Você tem 30 dias para fazer a exportação. Então, eu fiz um evento e eu fiz lá um formulário para pegar os dados dos clientes. No outro dia você foi lá pegar a informação, aqui vai estar zerado, porque não vai estar ninguém online, mas você consegue vir aqui exportar, bota o dia anterior, né? Então, no caso, hoje vamos botar de ontem, né? Até hoje, e aqui você exportaria um Excel, que esse Excel estaria com essas informações, né? E um dos campos que vai ter é tipo de autenticação, que lá vai estar os dados do que você preencheu, né? Que você pediu, nome do usuário, telefone, e-mail, endereço, o que você solicitou lá no formulário vai estar salvo, aí você consegue baixar e ter suas informações, certo? Essa é uma dúvida também que o pessoal tem bastante, de saber como é que pega as informações de quem está offline, né? De quem já passou. E aqui embaixo do convidado vai ter o voucher, que é onde você cria os tickets, né, de voucher para poder estar lá no portal cativo. Você pode criar uma página com a permissão de a pessoa entrar pelo voucher. Aí ela vai obedecer às regras do voucher aqui, certo? E aí aqui é onde você vai ter o controle. Você consegue criar novo voucher, saber se o voucher está vencido ou não, se foi utilizado ou não. Então aqui vai ser as informações para você salvar, certo? Temos aqui um mapa de planta baixa, certo? E aqui no planta baixa a gente consegue fazer um planta de piso, onde a gente consegue enviar um mapa, por exemplo. Um mapa aqui, por exemplo, tem um mapa da Super, um exemplo, né? E os AP. Então aqui a gente consegue fazer um mapa de calor. Eu posso vir aqui, um mapa de calor 2.4 e um mapa de 5 GHz. Tá até um pouco antigo ainda com menos AP, mas aqui a gente consegue já ver como é que estava a cobertura, né? Isso aqui era de um curso que eu estava introduzindo, palestrando o curso, e acabei desenhando aqui para o pessoal ver, né?
Mas aqui também você consegue criar uma rede nova, por exemplo, e aqui você consegue adicionar, deixa eu botar aqui, uns virtuais, né? Não somente o dispositivo que você tem, mas eu posso criar um dispositivo, eu quero saber se vai atender bem no local, eu posso vir aqui, pegar o equipamento e arrastar, e ele vai me dizer mais ou menos como é que vai ser a cobertura. Então um API aqui fora, ele vai dizer como é que está a cobertura. Esse API aqui ele não é real, né? Ele não é no meu dispositivo real, por isso que ele não está verdinho. Mas aí tu consegue mandar o mapa para cá, fazer os mapeamentos das paredes e saber se vai ter um atendimento bom ou não, com o mapa de calor. Né? Certo? Aí já dá para fazer uns orçamentos para a introdução. Aqui, pesquisa de site, seria um site survey, né? No caso os API vão escanear todo o local e aqui você consegue passar todos os Wi-Fi que está todos os Wi-Fi que tem disponível nos APs. Então vai aparecer todas as redes do Wi-Fi que está no local. Aí você consegue escolher os melhores locais para saber as potências, e aí vocês conseguem trabalhar com o melhor canal para estar migrando. Né? Topologia de rede, que aqui vai mostrar como está ligado. No caso aqui só tem um switch e os AP, mas aí se você tiver mais roteador e mais switches, mais integração, ele vai mostrar a estrutura. Certo? Aqui alerta de erros. Certo? Esses alertas de erros são todos configuráveis. Você pode vir aqui e escolher o que é que você quer. O AP desligar, o AP reiniciar, o desempenho dos AP. Então tem várias configurações de alerta. Voltando para a configuração, né? Que tem todas as configurações do Wi-Fi. Deixa eu mudar aqui para default. Certo? E aqui em LAN, a gente vai gerenciar as redes LAN. Se você tiver o roteador, você consegue já botar aqui com o DHCP e já deixar tudo funcionando. Se você tiver somente o AP, essa rede LAN aqui ela vai funcionar somente como referência. Certo? Você pode adicionar o AVLAN direto à numeração ou já deixar salvo aqui para facilitar a organização, né? Mas essa parte de LAN é mais voltada para roteador e switches, para você estar passando as VLANs de uma ponta até a outra. Aqui internet, você vai gerenciar a internet do local. Então, se você tem um roteador Wi-Fi, aí aqui você consegue estar gerenciando as redes WAN desse roteador, e aqui é onde você faz a redundância, né? No caso aí tem duas internets. Aqui eu selecionaria o roteador, certo? Que nesse meu Wi-Fi, né, que está criado agora não tem. Escolheria se é um balanceamento de carga, né? Se vai ser um load balance ou se vai ser uma cópia de segurança, que é um failover. E aqui eu escolheria as interfaces, que seria a rede 1 e a rede 2, no caso. Isso ela vai ser a rede padrão. Então no caso aqui ela automaticamente já fazer um failover. Automaticamente o primeiro link ia funcionar. Se ele parasse de navegar, automaticamente já ia para o segundo. E aqui tem a parte de VPNs mais voltados para roteador Wi-Fi. Certo? Nosso foco hoje vai ser realmente somente Wi-Fi. E aqui no painel principal a gente vai ter as configurações principais, né? As informações principais da nossa rede. Quantos equipamentos estão online, quantos clientes estão conectados, que a gente tem um acesso rápido à topologia. Deixa eu mostrar aqui, vou entrar aqui de novo aqui na Super Nordeste, mais fácil que a gente consegue ver. Aqui quantos clientes estão conectados, quanto consumo de banda está passando, né? No caso somando todos os AP, qual os fabricantes, qual o sistema operacional, algumas informações sobre utilização, quem mais consumiu, né? Que é a questão do estatístico de conexão. Tem as informações aí, principal CCD, os principais dispositivos de transmissão, principal AP, algumas informações básicas. Essas informações aqui você também consegue fazer um gerenciamento, né? Escolher o que é que você quer, certo? Que você consegue controlar o que é que você quer ativar ou desativar. Aqui você tem acesso a dispositivos. E a separação por tempo, todas as informações. Lembrando que no cloud tudo fica registrado por 30 dias. Passou de 30 dias, as informações vão sendo apagadas. Okay? Mas aí 30 dias já dá para você fazer um bastante relatório de informações e você ir baixando as informações e depois você alimentando o seu sistema. Né? Dentro do cloud, para o Wi-Fi, isso aqui seria gerenciamento básico para introdução e funcionamento. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Super Nordeste. Nossa equipe de suporte vai estar disponível aí para estar atendendo vocês. Então também a nossa parte comercial, que pode estar tirando dúvidas de implantação, utilização, passar informação sobre o AP. E acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai estar começando a lançando mais vídeos sobre utilização e configuração do equipamento. Isso aqui é o começo.